Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai falar sobre nacionalidade portuguesa, a segunda parte. Então pessoal, vou falar sobre como foi o meu processo de nacionalidade portuguesa. Toda a documentação que a gente precisou, tudo o que a gente fez para que esse sonho se tornasse realidade. Bom, primeira coisa pessoal, como nós fizemos tudo por conta, a gente estudou e pesquisou qual é a conservatória que fosse mais rápida, né, e que também não exigisse muitos documentos que tivessem ao nosso alcance. Lembrando que todas as conservatórias de Portugal que fazem esse tipo de trabalho, eles podem exigir documentos diferentes uma das outras. Então, não é regra, os documentos que eu vou falar agora não são uma regra para todas as conservatórias. Então, é necessário você se informar primeiro. No meu caso, eu enviei para a ACP do Porto. Então, na ACP do Porto foram os seguintes documentos que nós enviamos. O primeiro documento necessário é um documento de identificação. Nós optamos pelo RG. Ele tem que estar atualizado por no máximo 5 anos. Nós tiramos uma cópia autenticada do meu RG e apostilamos. O apostilamento de AIA é uma validação dos documentos aqui do Brasil para que eles tenham validade lá em Portugal. Então é necessário apostilar o RG. O segundo documento é um documento que comprove a sua ligação, a sua filiação com o português. Como meu pai já tinha adquirido a nacionalidade portuguesa dele, estava passando de pai para filho, no caso eu. Então, nós solicitamos a certidão de nascimento em inteiro teor minha. O terceiro documento que nós tiramos foi a cópia reprográfica da minha certidão de nascimento. Algumas conservatórias pedem esse documento e algumas não. Mas, como a gente gosta de pagar pelo zelo, né, para que não ocorresse nenhum tipo de problema, nós decidimos solicitar também este documento, apostilamos ele para enviar também junto com o processo de nacionalidade. O quarto documento que deve ser enviado também é o formulário 1C. Este formulário, ele deve ser preenchido com todas as informações de quem está solicitando a nacionalidade portuguesa. Neste documento, você vai colocar o número do assento do seu pai, de quem é o português, né, do seu pai ou da sua mãe. Você pode colocar lá o número do assento dele e logo eles vão localizar lá. Não precisa enviar o assento de nascimento do português, não é necessário. É só indicar lá o número do assento do português que já está validado. E nesse caso, a gente também teve que reconhecer firma por autenticidade deste documento, senão ele não é validado. Junto a esse documento, nós fizemos um vale postal no valor de 175 euros, que é a taxa deste serviço que a conservatória cobra. Este valor é padrão para todos os processos de nacionalidade, tá? Então, nós enviamos esse vale postal, né, de 175 euros e nós indicamos o número do vale postal nesse formulário 1C antes de enviar pelo correio. Juntando todos esses documentos, nós enviamos para a ACP do Porto pelo correio, né, por Sedex. Aí tem toda a taxinha do correio, eles têm que fazer, você tem que saber certinho o nome da conservatória, o endereço, porque senão pode correr o risco do documento voltar. Outra dica também que é bem importante, antes da gente colocar no envelope do correio, né, que eles dão, a gente colocou num envelope de plástico, né, num saquinho plástico os documentos. Por quê? Para não correr risco de chover, de molhar o documento. Como esses documentos são muito caros, né, da gente conseguir adquirir, a gente não queria que nenhum dano acontecesse com esses documentos. Gente, uma dica muito legal sobre o apostilamento é você pesquisar. Porque o apostilamento, ele não tem um valor padrão nos cartórios aqui do Brasil. Então, em São Paulo, ele tem um valor, em Santa Catarina ele tem outro, em Minas Gerais ele tem outro e assim por diante. Não tem um valor tabelado. Os primeiros documentos que a gente teve que apostilar, nós enviamos para um cartório em Minas Gerais, que estava bem mais em conta. Porém, com o passar do tempo, esse cartório chegou ao mesmo valor que os cartórios aqui de São Paulo, que são bem caros. Então a gente descobriu através de um grupo
que lá em Criciúma, né, eles estavam fazendo o apostilamento com valor bem inferior. Então, o restante dos documentos que a gente teve que mandar apostilar, né, para levar para Portugal, a gente mandou direto para esse cartório em Criciúma. Se vocês quiserem o contato desse cartório, me mandem um e-mail que eu com certeza encaminho para vocês e ajudo, porque, gente, qualquer coisa que vocês possam economizar dinheiro é maravilhoso, porque vocês vão precisar de dinheiro daqui pra frente. Bom, assim que deu certo o meu processo de nacionalidade, nós entramos com o processo de transcrição de casamento. A transcrição de casamento nada mais é que o casamento português. Quando você é casado no Brasil, você precisa fazer essa transcrição de casamento para que você possa dar entrada no processo de nacionalidade dos seus filhos e do seu cônjuge também. Vamos lá aos documentos que é necessário para a transcrição de casamento. Primeiro documento que nós tivemos que enviar: o requerimento ou formulário de transcrição de casamento. Esse requerimento, formulário, você encontra na internet. Se vocês quiserem um modelo desse requerimento de transcrição de casamento, eu tenho salvo, é só me mandar um e-mail solicitando e a gente manda para você também. Segundo documento, a certidão de nascimento inteiro teor do meu cônjuge, né, do meu marido, apostilado também. Terceiro documento, o RG, a cópia autenticada do RG do meu marido, apostilada também. O quarto documento que foi necessário foi a certidão de casamento brasileira inteiro teor apostilado. Quinto documento que nós enviamos também a cópia do meu assento de nascimento português. Não estava solicitando na lista de documentos da conservatória, porém nós enviamos caso eles precisassem ou solicitassem depois. E o sexto documento foi o comprovante do vale postal. Para processos de transcrição de casamento, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de 120 euros. Então é a mesma coisa, você faz um vale postal lá no correio, no valor de 120 euros, destinado à conservatória que você vai enviar o seu processo. Nós também anotamos o número do vale postal no requerimento de transcrição de casamento, para que eles pudessem identificar que aquele número de vale postal correspondia ao nosso processo de transcrição de casamento. Nós enviamos todo esse processo para a conservatória de Tondela, porque ela é uma das conservatórias, se não for a única conservatória, que faz os dois processos de uma vez só: transcrição de casamento e processo de nacionalidade portuguesa de menor. Então nós enviamos tudo junto para essa conservatória de Tondela. Se você também tiver interesse em saber os contatos, nós também temos, é só nos enviar um e-mail que a gente passa para vocês, ok? Juntamente com o processo de transcrição de casamento, nós enviamos o processo de nacionalidade portuguesa do meu filho, do Estevam. Então, para o Estevam, precisou apenas da certidão de nascimento dele inteiro teor, apostilada. Precisou também da cópia reprográfica dessa certidão de nascimento dele, apostilada também, e do formulário 1C preenchido. Como ele é de menor, nós precisamos preencher os nossos dados, né, como responsáveis legais por ele. E no caso do Estevam, nós não precisamos pagar, não tivemos custo, porque, como eu já disse, processo de nacionalidade para filho menor não há custo nenhum, tá? Então, daí, mesmo processo, a gente teve que reconhecer firma por autenticidade, enviamos todo o processo junto. Então, lá na conservatória de Tondela, eles fizeram primeiro o processo de transcrição de casamento. Concluindo o processo de transcrição, eles já fizeram automaticamente o processo de nacionalidade portuguesa do meu filho, emitiram o assento português do Estevam. Gente, uma coisa importante também é informar para vocês o porquê nós fizemos a transcrição de casamento portuguesa, né, para dar entrada no processo de nacionalidade do Estevam, do meu filho. Porque quem foi o declarante na certidão de nascimento brasileira dele foi o meu marido. E como o meu marido é brasileiro, nós tivemos que fazer essa transcrição. Se fosse o contrário, se fosse eu a declarante da certidão de nascimento do meu filho, não era necessário fazer a transcrição de casamento. Então fica aí a dica. Tá pensando em ter filho antes de vir para Portugal? O português que deve ser o declarante. Aí você não precisa fazer todo esse processo, tá? Outra dica importante
todas as certidões de nascimento, casamento, cópia reprográfica que vocês solicitarem aqui no Brasil, além do apostilamento, ela deve ter o reconhecimento de firma do escrevente. Há casos em algumas conservatórias que mesmo o documento estando apostilado, eles não aceitaram, pois não tinha o reconhecimento de firma do escrevente. Lembrando que é reconhecimento de firma por autenticidade, não é aquele reconhecimento de firma normal que a gente faz. Bom, é isso, pessoal, é bastante informação, espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguiram entender, me mandem e-mail ou aqui nos comentários, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já dá um like aí no vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!